Imagine a seguinte situação. Você foi privado do seu maior vício. O que você faria? Você conseguiria aguentar? Ou sofreria com abstinência? Antes de responder, por que não primeiro saber O que é vício? A palavra vício tem origem no latim, victium, e significa falha ou defeito. A psicologia é a área que investiga não só consequências, como motivações de origem, e pelo que se entende, o vício é um mecanismo de fuga emocional que visa a obtenção de prazer e extinção da dor. Algumas pessoas podem achar que o vício é apenas drogas ou coisas do gênero, mas você pode se viciar em qualquer coisa, até mesmo em coisas boas. Oi, eu sou o Victor. E eu sou a Toki. Você já se viciou em algo? Talvez algo mais sério que possa ter te trago diversos problemas, ou algo mais leve, como talvez jogar LOL. Como que você diz que isso é leve? Quem tem vício em loja tá precisando passar por tratamento médico. Bem, por mais que a maioria não saiba, a verdade é que para o seu cérebro, o vício e o hábito são a mesma coisa e se localizam no mesmo lugar do cérebro. A diferença entre hábito e vício está apenas nas consequências que eles causam na vida da pessoa. E por eles serem a mesma coisa, é bem mais fácil retirar um vício trocando ele por um hábito. Mas, afinal, como que funciona o vício no cérebro? Bem, vamos pegar as drogas, por exemplo. Elas ativam no cérebro o circuito de recompensa, que gera a sensação de prazer. Parte desse circuito é o sistema mesocórtico límbico, que tem como neurotransmissor principal a molécula de dopamina. Quando ativado, um de seus componentes, a área tegmental ventral, libera dopamina através de suas projeções, os axônios, ao núcleo accumbente, assim como em outras estruturas do cérebro, a amígdala, o sistema límbico e o córtex frontal. Resumindo, as drogas ativam a parte de recompensa do cérebro, o que te dá a sensação de prazer. E a molécula responsável por isso é a dopamina, que, para simplificar, ativa a área que é chamada atualmente de centro de prazer. Lembrando que o sistema nervoso é um sistema extremamente complexo e esse não é um circuito isolado, mas sim um dos que se conecta indiretamente ou diretamente com outras inúmeras regiões do cérebro, podendo influenciá-las ou ser influenciado por elas. E o melhor exemplo disso é a recaída, que pode acontecer por algum cheiro, música ou ver alguma coisa que lembre o prazer que você sentia. Assim ativa a parte de recompensa do seu cérebro, por tabela, fazendo você querer usar aquilo de novo. Mas Victor, Fala. eu vejo muitas pessoas falando de dopamina, o que ela é? Bem, a dopamina é um composto orgânico de função mista álcool, fenol e amino que apresenta a fórmula molecular C8HOZNO2. Não é essa a pergunta. Ah. Bem, a dopamina é um neurotransmissor que transporta informações pelo corpo, mas que é comumente relacionado ao hormônio da felicidade, apesar de não ser exatamente isso. Ela não é o hormônio que te dá prazer, é o hormônio que faz ir atrás do prazer. É diferente. Mas você respondeu só para a pergunta. Shhh, segue o roteiro. Irei dar um exemplo. Você tá na beira de um rio e tá com muita fome, porém do outro lado do rio tem uma macieira. A dopamina atinge o pico quando você vê a maçã, não quando você a come. A dopamina é o hormônio da motivação. Ela faz você agir para atingir o prazer ou qualquer outra coisa. Apesar de que você ainda sente prazer enquanto você desfruta da maçã, mas não na mesma intensidade. Alguns dos maiores vícios atualmente são Cigarro, bebida alcoólica, redes sociais, jogos de aposta. cafeína. Por que você me colocou pra falar O esse? que foi, menino? Segue o roteiro. Todos esses vícios podem atingir qualquer pessoa, mas existem diversos fatores que levam a pessoa a desenvolver o vício, ou até mesmo a continuá-lo. O ambiente é um dos maiores fatores que faz as pessoas se viciarem, como por causa de outras pessoas, como drogas, cigarro, álcool, ou por conta da situação que a pessoa está vivendo, como a cafeína, algum remédio ou jogos de aposta. Você esqueceu de falar um? Mas qual... Lembrou, né? Me dá vergonha, não falar não.
Mas também precisamos lembrar de algumas coisas que acontecem sem relação com essas pessoas. A gente tem que lembrar das indústrias e como elas fazem seus trabalhos. Afinal, a maioria esmagadora das empresas Não todas. visam apenas o lucro, fazendo com que elas queiram que você fique viciado para poder dar mais dinheiro para elas. Muitos ainda usam de formas de trabalhar um pouco duvidosas. Bastante duvidosas. Mas sobre isso a gente pode fazer outro vídeo falando sobre empresas. Mas, Hector, Chora. o vício químico é o pior, não é? Sim, até porque as drogas ou cigarro, por exemplo, pode acabar com sua saúde mental por causa do vício, mas também sua saúde física, como a nicotina do cigarro ou o próprio álcool. E o que o Brasil faz por essas pessoas? Bem, o Brasil definitivamente não ignora essas pessoas, já que possui uma lei que impede estabelecimentos de venderem bebida alcoólica para menores. Vários programas contra as drogas, como o PROERD, JCC, JBA, que cuida de conscientizar os jovens, mas também os pais. Além de que alguns programas de ensino que também falam sobre as drogas, falam também dos perigos da gravidez na adolescência e das doenças sexualmente transmissíveis. E a coordenação de políticas sobre drogas é o grupo que cuida da prevenção e da formulação dessas políticas. Isso é pra conscientizar os jovens, não é? Sim. Mas e as pessoas que já estão com esses problemas? Existem os centros de internações que eram para cuidar dessas pessoas, porém alguns estudos estão provando o contrário. A gente não tá progredindo muito no tratamento de drogas e nem em entendê-las. Então o que tá sendo pesquisado é a gente fazer uma coisa diferente Reintegrar essas pessoas na sociedade. e combater o vício com as próprias famílias e a sociedade, para combater o vício de uma maneira mais humanizada. Até porque tem muitas pessoas que depois de serem internadas voltam no mesmo estado que entraram, ou até mesmo pior. Até porque a gente junta um monte de pessoas que com certeza não estão muito bem no mesmo lugar, isolando elas da sociedade. E como eu falei, o ambiente é o ponto mais forte que te faz a continuar no vício ou se livrar dele. E de qualquer forma, a gente precisa mudar a forma com que a gente trata essas pessoas. Afinal, são muitas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em média 6% da população brasileira faz algum uso de algum tipo de droga, sendo dependente químico, caracterizando 12 milhões de pessoas. Se gostou do vídeo até agora, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se e ative as notificações para poder receber os próximos vídeos e poder aprender mais sobre diversos assuntos, além de nos ajudar a crescer juntos. Qual a chance da gente tá falando com alguém que tá viciado? Pra falar a verdade, bem alta, porque a gente não tá falando apenas de pessoas com dependência química, tem outros vícios também. Então me diz se você já esteve viciado. Porque nós já estivemos viciados sim. Em bater Em em ossinho de idosos. pelúcia. Quê?